Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 72 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo aqui na bancada, eu sou o economista Reinaldo Café, as participações do consultor Kleber Santos. Kleber, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Café, e bom dia a você que nos acompanha nessa manhã. O chefe, o boss, João Jabur. Bom dia, Café, bom dia a quem nos ouve e nos assiste. Te promovi, tá vendo? Pode pedir aumento lá. Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E o nosso convidado, o empresário e CEO da Pascoaloto, presidente do Sindicato das Empresas de Cobrança do Estado de São Paulo, a Sincobest, o Eric Garmes. Eric Garmes de Oliveira. Bom dia, Eric. Muito bom dia, Café, Bizarra, Kleber, João. Muito bom estar aqui, revê-los e todos os ouvintes que estão aí com a gente. O Eric está aqui conosco, trouxe até o violão, fez o maior sucesso a última vez. O problema são as dietes daqui a pouco. Okay. Bom, vamos lá. Nós vamos falar de política nacional, local. Queria fazer um recorte local, Eric, para introduzir. Há uma preocupação sempre com quem gera riqueza na cidade. Eu tenho participado muito ativamente com grupos que pensam a cidade, fui presidente da Associação Comercial, e sempre a maior reclamação do meio empresarial e dos empreendedores, de uma forma geral, não precisa ser aquele mega empresário, é que o ambiente de negócios na cidade não é muito propício, né? Uma demora, uma cessão de terras, o apoio do setor público, uma burocracia nos investimentos, empreendimentos imobiliários, um tempo muito superior do que outras cidades, né? Tem um relato aí de donos de construtoras que chega a ser o dobro, por exemplo, em relação a uma cidade como Ribeirão Preto. Estão tendo uma comissão especial de inquérito por conta de contrapartidas e está escancarando que não há um critério de contrapartida, depende do freguês, né? Depende da negociação. Então você que é presidente de uma grande empresa, o maior empregador da cidade, hoje, como é que você vê esse ambiente de negócios local? Inclusive, uma empresa que tem plantas, sites também em outras cidades, certamente você tem aí um termômetro, né, de comparação. Perfeito. Hoje a nossa empresa está situada em Bauru, Agudos, Marília e Ribeirão Preto, né? Nós temos cerca de 16 mil pessoas. Como acho que é importante fazer uma introdução aqui, né? O João, quando me ligou, me fez o convite para estar aqui. Falei assim, vou pelo café, pelos amigos, pela política um pouco menos, porque eu não sou político, mas eu acho que eu posso passar um pouco dessa visão de empresário em relação à política. Como que a gente, qual que é a nossa expectativa em relação, seja ao poder executivo, ao poder legislativo, ao judiciário, o que a gente espera, né? Então, quando a gente fala de uma maneira mais, digamos assim, estratégica, o que eu espero do Poder Executivo é que ele minimamente atenda às necessidades básicas, que é de segurança, educação, saúde e infraestrutura, que é algo, acho que é super relevante para que a gente possa, principalmente o empresário, possa desenvolver bem as suas atividades. Quando a gente fala do judiciário, o que a gente espera de um judiciário, né? A celeridade e a segurança jurídica. E quando você vai para o legislativo, a gente espera muito do legislativo que ele legisle na velocidade em que a sociedade vai evoluindo de uma maneira geral. Então, dito isso, a gente até tem um código de ética na empresa que a gente trata desse assunto da política com bastante cautela, sem posicionamentos específicos, mas a gente pode falar daquilo que a gente espera. A gente espera que o ambiente de negócios na nossa cidade sempre seja o mais favorável possível. Quando a gente compara com outras cidades, a gente tem, como em qualquer outro lugar, boas oportunidades. Mas eu vejo que Bauru tem grandes empresas, né, que se desenvolvem aqui. Temos a Pascoaloto, só o nosso setor em especial, em Bauru, emprega 15 mil pessoas. Então não estou falando só de Pascoaloto, estou falando das demais empresas, como Consilig, como H Costa, empresas que estão vinculadas ali ao setor de recuperação de crédito, emprega 15 mil pessoas. Imagina só Bauru sem essas 15 mil pessoas devidamente empregadas. E justamente numa atividade altamente inclusiva, onde 70% das pessoas são mulheres, de 63% dessas pessoas, em via de regra, são entre ali 23 a 26 anos. Então, aquela classe de inclusão, que necessariamente precisa de inclusão, ela está ali. Então, as nossas empresas, ou o nosso setor, precisa de uma boa infraestrutura,
um bom desenvolvimento do poder público, que são essas expectativas do empresário em si. Perfeito. Antes de passar aqui para os colegas, só como você falou desse ambiente de negócio, eu sei de um movimento do setor em relação à questão tributária. Houve uma mudança da legislação tributária no estado de São Paulo, inclusive dá a impressão que pegou até o próprio governador Tarcísio meio de calça curta, né? Que teria um impacto direto no segmento, prejudicando inclusive o próprio emprego. Houve até uma presença de vocês, e aí você representando o sindicato, lá em São Paulo para tratar desse tema. Seria bom esse recorte para a gente contextualizar isso. Bem importante. Existe uma lei de 2021 aqui no estado de São Paulo, e que agora, recentemente, no dia 28 de julho especificamente, houve um decreto de regulamentação dessa lei. E essa lei confunde a atividade de telemarketing com a atividade de telecobrança. A gente fala bastante que apesar da gente estar dentro do mesmo gênero, que é call center, que a gente faz um trabalho de teleserviço, de cobrança, as atividades são diferentes, né? Então, quando você pega um telemarketing, é bem diferente de uma atividade de cobrança, que está totalmente vinculada ao ciclo de crédito. Sim. Então, telemarketing não tem uma relação com o João. Eu gostaria que você não me ligasse, tudo bem, ok, você precisa ser respeitado, porque eu não tenho essa relação jurídica contigo. No caso da cobrança, existe um contrato realizado entre as partes, né? Então, você tem um contrato financeiro, você tem uma venda, uma compra, coisa do tipo, e você vincular as duas atividades nos parece bastante errado. E a gente foi justamente até São Paulo, e nessa oportunidade nós convidamos a prefeita, que sensibilizou pela quantidade de empregos que nós temos aqui na nossa cidade. Então a prefeita Suelen prontamente nos atendeu, nos acompanhou numa comitiva bastante grande lá no Palácio do Governo, na Alesp, para a gente explicar essas diferenças. Porque na prática, se essa lei entra em vigência, a gente não pode mais ligar para quem não quiser receber uma ligação de cobrança. Na prática é isso. Então a gente está ajustando dentro dos critérios. Fomos muito bem recebidos, seja pelo secretário Kassab, mesmo porque na oportunidade. Já dentro do Código de Defesa do Consumidor, as normativas de que momento pode cobrar, os respeitos dentro do horário de trabalho, horário de lazer, quer dizer, já tem um regramento para o seu setor, né? Perfeito, Cafio. E, além dessa confusão, e que está na esfera estadual, vamos dizer assim, existem todas as demais leis federais, no caso, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, que possibilita isso. Então nós fomos até lá, principalmente para esclarecer. Fomos muito bem recebidos, me parece que a demanda está sendo muito bem entendida e aceita, e existe uma predisposição, mas foi necessário a gente ir até o governo. Nós estivemos na Casa Civil, nós estivemos na Secretaria de Desenvolvimento também do governo, na presença do Kassab, estivemos na Alesp com o presidente da Alesp, o André, o deputado André, também estivemos com o autor da lei lá de 2021, o deputado Jorge Caruso, e sempre acompanhado do Executivo, que demonstra a importância da nossa atividade, principalmente aqui regional, na geração de empregos, na economia, a ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, para confirmar essa diferença entre atividade de telemarketing e telecobrança, e também fomos acompanhados pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que nos acompanhou nessa demanda, justamente para mostrar que 95% de todas as negociações são feitas amigavelmente. Sim. Bom, se você não puder, né, Café? Rapidinho, antes de passar, se isso ficar em vigência, vocês estimam que perder quanto de emprego aí? Olha, todos. Se a gente não puder... Não, mas ou outro vai aceitar, né? Lógico, então, mas uma pancada grande na geração de emprego. As pessoas tendem a não querer mais receber um contato. Kleber. O Eric, já falando ainda em pessoas, em emprego, e o Grupo Nelson Pascoaloto realmente é muito importante na geração de emprego, como o setor como um todo. Hoje é Grupo Pascoaloto. Grupo Pascoaloto, perfeito. A minha pergunta para você é o seguinte: a perspectiva diante da revolução tecnológica e da inteligência artificial. Sim. No aspecto operacional, imagino que já vem aumentando e vai aumentar cada vez mais o desempenho da empresa, a produtividade e tal. Agora, e na parte humana, sempre há aquele medo de perder o emprego para as máquinas. Como é que está sendo esse impacto no setor? Nós imaginamos que logicamente vai ter um impacto sim em pessoas, até porque a inteligência artificial
ela acaba substituindo um pouco do trabalho que é realizado por pessoas. Por outro lado, falando especificamente sobre o nosso negócio, o que a gente acredita? Que o nosso trabalho, ele não é ou digital ou humano, ele é humano e digital. Imagina você como um consumidor. Antes de tudo, antes de empresário, antes de conselheiro, você é um consumidor. Às vezes você prefere uma interação humana, às vezes você prefere uma interação digital. E às vezes, mesmo que você tenha aquele perfil de fazer o trabalho digital, às vezes você fala, não quero hoje digital não, eu prefiro ligar, prefiro conversar, prefiro entender. Então, como que as empresas vêm entendendo? Que ela precisa ser omnichannel, que nós chamamos. Multicanais. Assim como tudo está se transformando assim, né? Você pega, a imprensa está se transformando, as empresas estão se transformando. Para quê? E por que a gente faz isso? Porque o consumidor quer, ele espera isso da gente. Então, quando você fala assim, olha, você quer falar comigo presencial? Pode. Por telefone? Pode. Por WhatsApp? Pode. Por qualquer outro meio? Pode. É isso que vai fazer com que você legitime e justamente a questão da centralidade no cliente que tanto se fala, né? Então, sim, Kleber, eu acredito que sim, pode levar um pedaço dos empregos. Existe uma discussão muito séria a respeito disso, né? Inclusive, quais são as limitações da inteligência artificial e tudo mais. Mas eu acho que é perfeitamente possível convivermos juntos com o humano e com o digital. Muito bem, são 7 horas e 49 minutos. Você está acompanhando aqui o Café com Política, essa primeira parte menos política e mais café, até porque acabou de chegar aqui o Metropolitan Restaurante entregando, que hoje veio com chocolate quente aqui, olha só. Agradecemos aí a parceria do Gustavo Limaziero. Metropolitan Restaurante, você vê as ideias aí, as imagens, né, do restaurante ali. João Jabbour, vamos aí à questão para a gente entrar firme aí na política, né? Isso, mas trazendo já um pouquinho para a política as opiniões do Eric, como empreendedor, como CEO, como empresário, o que é que você vê de fato em Bauru como gargalo, como dificuldade, até elencando numa ordem de prioridade aí. O Café citou alguns pontos ali que travam o bom ambiente de negócios, o desenvolvimento econômico da cidade, a própria atração de novas empresas. O que é que você elencaria, assim, de fato, dando nome aos bois, o que é que pega na cidade e que, assim, são tabus, né? Você já tem uma experiência, já tem uma boa vivência na área empresarial? Eu vou dizer que quando a gente vai conversar com alguém, principalmente de fora de Bauru, as perguntas são sempre as mesmas. Tem muito buraco lá, né? Então, a questão do esgoto, meio ambiente. Do esgoto, meio ambiente, são perguntadas, e especialmente a questão bem específica para a gente em especial, para as empresas de Bauru, é a questão dos voos. Eu acho que Bauru tem um aeroporto muito pouco utilizado, e nós já perdemos contratos relevantes por conta da dificuldade de deslocamento dos nossos contratantes, que na maioria das vezes estão nas capitais, né? Então, ou estão em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba. E para você fazer a chegada até Bauru é uma via sacra. Ou você vai especificamente de carro, né? Ou você, se for pegar um avião, você tem horários muito pouco convenientes, digamos assim. Então, eu diria, João, que a gente tem um problema de logística. Bauru tem esse problema de logística. Acho que as demais Sou empresas testemunha também com a Fundação Dom Cabral, mesmo problema. Não consigo trazer. A gente perde negócio, né? Não, eu estou hoje alugando um carro, um motorista, tenho que pegar a pessoa onde ela está, porque não tem horário de voo compatível. Outro dia, do nada, um voo da tarde foi cancelado, e aí você tem todo que desenvolver. Então você gasta mais, você tem que colocar alguém à disposição desse professor que vem, porque você não tem efetivamente opções de voo. E lembrando que nessa semana nós tivemos aqui o gestor do aeroporto, que veio, na minha opinião, falou, mas não disse muita coisa. Que ele fez a mesma coisa o ano passado na Associação Comercial. Projeto tem 31 milhões, tem pra cá, mas o efetivo de mesmo prático. Que a gente quer, principalmente de passageiros, né? Mas se a gente olhar assim, nessa linha que o Jabbour colocou, né? Quando você vai fazer um crescimento de um país e de uma cidade naturalmente, você olha os estoques. Quais são os estoques de recursos naturais, recursos, enfim, estruturais de matéria-prima. Depois você vê os estoques de mão de obra, e não leve a mal aí, né? Chamando, né, de
estoque de mão de obra insumo, pejorativamente, um né? E estoques de tecnologia, né? O que diferencia um país do outro de crescimento, desenvolvimento econômico é como você usa esses estoques. Então, se eu tenho um estoque de mão de obra mais bem qualificada, eu consigo usar mais adequadamente a tecnologia com recursos naturais, é natural que essa nação vai mais à frente. É por isso que a renda per capita de um país é maior que a outra, porque o desenvolvimento tecnológico é outro. Nessas 3 vertentes, eu sei da dificuldade que vocês têm no ambiente da mão de obra. Como é que é isso? E esse estoque de recursos naturais, como estão discutindo a lei do Cerrado agora, também é um limitante? É isso que você entende? Porque a tecnologia você adquire de alguma maneira. Sim. Mão de obra, primeiramente. A conta chega, né, Café? É natural que quando você não tem um baita de investimento em educação, a conta chega em algum momento. Hoje nós qualificação, você fala? Da qualificação. Qualificação e a quantidade mesmo. Hoje nós temos uma cidade que emprega tem empresas relevantes que brigam pela mesma mão de obra, né? Disputam a mesma mão de obra. Isso, se você for conversar, seja nos supermercados que tem na cidade, seja nas indústrias, tudo mais, você sempre tem alguém tendo essa dificuldade. Vou te dar um exemplo também, né? Quando você entra numa questão de PCD, pessoas com deficiência, é impossível na nossa cidade, com a quantidade de empregos que são gerados nesse formato, você conseguir entregar uma cota. Da mesma forma, um jovem aprendiz. Então, você tem a questão da qualificação em si, por conta da educação, e você tem também essa questão da quantidade, né, da capacidade da cidade de gerar. E olha que Bauru é uma cidade altamente universitária. Então, nós temos muitas universidades, muitos colégios e tudo mais. Mas existe uma dificuldade muito grande. A questão ambiental, né? A questão ambiental, você nota hoje todas as empresas extremamente preocupadas com a questão de ESG. Poxa, a nossa empresa, como líder de setor, lá atrás, em 2020, quase fizemos um IPO. Então, obviamente, a gente tem as preocupações muito ligadas à questão de ESG, né? Ambiental e tudo mais. Então, qualquer coisa que não esteja em linha com um bom tratamento de água e esgoto ou com uma preservação ambiental, logicamente é algo que nós não temos a menor chance de defender, né? E o último ponto, Café, que você comentou, é ligado à questão tecnológica, né? E a estrutura de recursos, né? Quer dizer, áreas e tudo mais. Nós temos alguns gargalos na cidade. Esse que é o ponto, acho que envolve um planejamento de longo prazo da cidade, né? Sim. Além do que, né, Jabura, o censo trouxe uma estagnação do crescimento populacional. Não é aquela coisa, nós imaginávamos estar hoje com 400 mil habitantes. É uma cidade que também vai envelhecendo do ponto de vista da pirâmide etária, né? Então, se as políticas públicas não tiverem voltadas para enfrentar essa realidade, ali na frente você vai falar: quem foi na frente? Quem teve esse olhar estratégico, né? Quem olhou de hoje para frente, né? Aquela velha frase que a gente fala: a gente é resultado hoje das decisões que nós tomamos no passado. A cidade é hoje das decisões políticas do passado. Se ela é boa ou ruim, nós estamos lidando. E se a gente não mudar esse ciclo, daqui 10 anos, nós vamos estar aqui discutindo os gargalos, né? Então é nesse aspecto. É uma pena que numa campanha eleitoral vale só a próxima eleição e não a próxima geração. E aí entra aquela velha demanda, né, Cafeu? Quando é que os empresários vão se apresentar mais na política, né? Nós tivemos pelo menos nos últimos 20 e tantos anos, prefeitos que não são empresários, que não que necessariamente tenha que ser, obviamente, mas prefeitos da área de profissões liberais aí. E há sempre um anseio de uma boa parte da sociedade para que os empresários participem mais, se não como candidatos. Até nesta eleição eu tenho observado isso com um pouco mais de vigor, né? Esses grupos que você se referiu agora há pouco e um ou outro aí ensaiando para se apresentar um pouco mais. O que é que você acha disso? Eu acho muito bom. Eu defendo muito a classe política, sabe por quê? Porque, meu pai foi 16 anos vereador e 8 anos assessor do vice-governador do estado, lá atrás, na época de Almino Afonso, em Santa Cruz do Rio Pardo, em Santa Cruz do Rio Pardo. E eu vejo... E tem o Toninho Garmes, não esqueça dele. Eu vou falar dele. Tem meu tio Toninho Garmes aqui também em Bauru, né? Então, todos eles eu percebo, e agora recentemente eu recebi o título de cidadão bauruense, então não sou mais só Santa Cruzense, sou bauruense também. Tive a oportunidade de estar lá na Câmara da cidade, né, na Casa do Povo,
E eu vejo assim, que as pessoas que procuram um cargo público, elas abdicam de muitas coisas, né? Então, eu vi isso daí, eu crescendo. Tanto é que eu tenho um pouco de preocupação, eu já abdico por conta da empresa, né? Mas politicamente eu não tenho essa ambição. Mas eu acredito muito que empresários, a gente tem vários exemplos que a gente pode citar de empresários que foram também para a política, fazem uma grande diferença, porque eles têm uma vivência administrativa que pode contribuir demais para a nossa cidade. Apesar de que, né, você pega as regras públicas versus as privadas, nossa, existe um vale enorme. Então, por mais bem intencionado muitas vezes que o executivo seja, você percebe que as leis são feitas de tal forma que trava a administração. Por quê? Preservando, logicamente, os bons pagos pelos ruins, né? Então, aquilo que você muitas vezes sabe que tem que fazer, como tem que ser feito, as leis acabam emperrando um pouco. Mas eu gosto muito da ideia dos empresários cada vez estarem mais próximos da política por conta dessa vivência. A gente vê muita questão na lei que acaba acontecendo por falta de diálogo com o setor, né? Então, esse exemplo que você disse, Cafio, que a gente teve aqui para São Paulo, é tão claro para nós a importância do nosso trabalho de telecobrança na manutenção da taxa de juros do Brasil, não é do estado de São Paulo. Porque se você tiver um aumento você é economista, sabe muito melhor que eu. Quanto maior o risco e inadimplência, maior a taxa de juros para os bons. Pronto, é isso. Então, quem vai pagar a conta é quem paga em dia, não é quem está em atraso. Aí, Jabur, só antes da gente ir para o intervalo, eu como fui presidente da entidade, né, eu tenho um olhar que eu não estou mais iludido que um empresário de sucesso, gestor, vá abrir mão dos seus negócios, e até admiro aqueles que fazem. Né? Quando eu vejo o Dr. Raul, por exemplo, que tem um negócio importante, eu vejo o próprio Mandalite agora, para tirar o chapéu. Por quê? A exposição que alguém que entra na política tem, nós aqui na imprensa já temos, tamanha grandeza que esses empreendedores falam, por que eu vou entrar nessa? Né? Troco de quê? Se não tiver um olhar, a não ser que seja um olhar não republicano, né? Que a gente sabe que muita gente entra nesse meio para levar vantagem, mas tirando isso, então eu estou muito mais convencido desse trabalho que o Eric está fazendo no sindicato público-privado, nós na Associação Comercial, perfeito, o Ciesp, ou seja, quando me perguntam, você vai entrar um dia na política? Eu falei, não, eu vou continuar fortalecendo essas entidades, porque é aí que você mescla essa visão e cobra, por quê? Os políticos vão estar ali. E aí tem um outro problema, que não é só ser o bom gestão, é ter carisma, né, Kleber? Penetração periférica, as pessoas olharem para você e enxergar que você, além de um gestor, tem empatia, e aí você não consegue construir, né? Veja o Dr. José Marta, o tanto que ele tentou ser prefeito em Bauru, ele tinha um belo projeto, mas ele não tinha essa questão. Quantos empresários que a gente fala aqui, seria um bom cada um, mas esse não tem carisma. Falta o feeling também, às vezes, né? Entendeu? Então, eu estou convencido de que quem empreende nesse país, que não quer se aproximar da política, tem um caminho muito forte, que é o fortalecimento das entidades. Aí a sociedade civil organizada faz a diferença, porque aí faz o lobby. Na Câmara faz o lobby no bom sentido, lobby positivo. Isso que você fez lá em São Paulo é lobby, óbvio. Vocês estão afetando o meu setor aqui. Então acho que é nessa linha, viu, Jabu, e a gente tem que começar a desmontar essa perspectiva de que alguém desse meio vai se colocar. Não. Salvador da pátria, nós já temos muitos, ter que trabalhar com um colchão em torno para sustentar a candidatura e ao mesmo tempo pensar no bem da cidade. Minha modesta opinião. 8:01, vamos para o intervalo comercial. Pena que você pega do violão lá para fazer uma passagem rapidinho, vai lá. 8:01, dá tempo, Bizarro, de segurar, mas rápido. Seguir essa linha sua aí, vai lá. Passagem Mamãe, de não bloco. quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, que eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra a minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Kleber,
notícias ontem começam a complicar a vida do ex-presidente Bolsonaro, né? Obviamente que o depoimento do hacker eu acompanhei o dia todo, bastante contraditório, né? Há todo um recorte, ele entregou de mão beijada a história lá do código-fonte, né, numa das respostas, mas à noite o novo advogado do Mauro Cid, que era o ministro de ordens, né, o assessor de ordens, ajudante de ordens, faltou a palavra aí, dizendo que vai entregar a rapadura. Olha, nós entregamos o dinheiro pro Bolsonaro, então, claro que tem que provar tudo isso, mas complicada aí a vida dele, né, daqui para frente. A coisa tá fervendo, né? O café ali tá quente demais. Agora, tudo tem que ser investigado e os punidos culpados, conforme a lei, como a gente sempre diz. Na questão do Delgatti, tecnicamente a lei é para todos, é isso que tem que acontecer, se tiver responsável. Agora, a gente vê ali que o objetivo da CPMI realmente é responsabilizar Bolsonaro pelos atos de 8 de janeiro e, mais que isso, responsabilizá-lo como mentor. Agora, existe muita desconfiança em relação ao Delgatti, tudo tem que ser recebido com muita reserva, porque ele não tem nenhuma credibilidade. Então, tem mais de 40 condenações por estelionato, confessadamente envolvido em diversas atividades criminosas. Então o bom senso diz que qualquer acusação partindo dele tem que ser com provas, né? Então é grave o que ele falou, tudo que ele falou, mas ele precisa agora provar. Então é importante essa prova e ponto. Ele teve assim algumas contradições na CPMI, ao ponto da Polícia Federal ontem mesmo reconvocá-lo para um novo depoimento. Ele omitiu uma série de questões, porque tinha contradição nos 2 depoimentos. Com relação ao Cid, ao ajudante de ordens, realmente é uma situação extremamente até decepcionante se realmente ocorrer, confirmar o que está acontecendo, porque é algo inadmissível. Qualquer coisa, qualquer desvio, qualquer situação desse tipo não é tolerada. Então será uma decepção. Porque o discurso do Bolsonaro sempre foi, vocês podem falar o que for, mas não tem corrupção e tudo mais. Tanto que na época da Lava Jato, a grande bandeira do Bolsonaro foi justamente essa. Toda delação que existia, os delatores diziam: não, eu só não falo de Bolsonaro e da família Bolsonaro, que nunca aceitaram conversar sobre qualquer situação aí desse tipo. Então, é acompanhar isso e ver o que vai dar. Claro que existe um movimento extremamente grande para... Você vê que está se preparando um enredo para prendê-lo. Eu creio que tem gente aí que não vai sossegar, vai ser uma coisa de pessoal, para comemorar, para abrir champanhe, botá-lo na cadeia. O enredo é primeiro tiro a elegibilidade, depois os direitos políticos e na sequência a cadeia. Olha, quando se fala em política, essa é uma estratégia do mundo inteiro. Primeiro, você nunca joga direto um líder popular na cadeia, porque isso dá muito problema. Você pode causar uma revolta nacional, pode ter um quebra-quebra, enfim. Foi a mesma coisa com Lula. Foi todo mundo e o Lula foi o último, né? Então, com o Bolsonaro, me parece que o filme está se repetindo. Tudo em torno dele está sendo já complicando a vida de todo mundo. Agora, a discussão, a prisão é legal, é ilegal, mas nós temos hoje um superpoder do Supremo e ele faz o que ele quer. A Constituição, né, é a última instância. Então não há o que discutir. Mas é uma realidade. Então qualquer coisa aí pode acontecer e, na minha opinião, está caminhando para isso. Está criando todo o cenário para prender o Bolsonaro. E hoje promete, né, Jabur? Porque não só essa questão do hacker de ontem, mas essa notícia à noite, né? Acho que lá Brasília efervescendo hoje, né? Você se refere à quebra do sigilo autorizado pelo Supremo? E também a colocação do novo advogado do Mauro Cid, que ele vai confirmar que entregou o dinheiro para o Bolsonaro, que foi a mando dele. Que foi a mando do Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos vender as joias e etc. E que o dinheiro foi entregue para o Bolsonaro. Exatamente. Aliás, ontem à noite
deu trabalho lá pra gente. Nós tivemos que parar a edição, desfazer uma parte para inserir essa notícia, porque esse fato se estourou, era 9h30 da noite. Mas olha, eu vejo o Cafeu, Kleber, Bizarra, Eric, que se fosse uma luta de boxe, jogaram o Bolsonaro nas cordas, né? É claro que tá longe de um nocaute, como o Kleber disse, é preciso comprovar o que se fala também, né? Mas há um conjunto de situações aí envolvendo também Mauro Cid, envolvendo outras apurações aí que colocam o presidente numa situação difícil, o ex-presidente, aliás, e agora é ver o que vem pela frente, né? É preciso avançar um pouco mais pra gente emitir um juízo de valor. E inclusive eu acho que o próprio meio político não defende a prisão de Bolsonaro imediatamente. Isso ficou claro na fala do ministro da Justiça, o Flávio Dino, que disse que não. Até porque vitimizar, vitimiza, né? e aí desvia inclusive o foco de apuração. E aí eu estava fazendo uma leitura essa semana aqui da diferença, né, dos apoios que podem ocorrer para o Bolsonaro, diferentemente que foi com o Lula, porque o Lula teve preso, né, e teve lá a militância, só que teve uma proteção orgânica do PT, né? O PT não largou do Lula momento algum, tanto que lançou o Haddad, ele continuou, e o Bolsonaro não conseguiu ter uma base partidária, né? Ele tentou construir um partido, ele está de aluguel no PL. Quem manda no PL é o Valdemar de Costa Neto. Que a pode própria Carla Zambelli está brigado. Está brigado. Então, a diferença entre manter viva uma militância em torno do Bolsonaro, aí teria seus bolsonaristas, né, que são assim independentes de partido, mas o PT organicamente sempre segurou a peteca do Lula. Com tudo que aconteceu, ele volta, inclusive. Acampou em Curitiba. Lá ele se apaixonou pela Janja, que ficou todos os dias lá em frente. Mas vocês entenderam o quanto o fisiologismo partidário ajuda, né? E o Bolsonaro não tem isso. E esses caras aí, para pular do barco em 2 segundos, eu falo assim, não acha que é isso, Kleber? Com certeza, já está pulando. Ontem nós tivemos uma filiação do braço direito do Tarcísio aqui em São Paulo, no PP. O atual secretário da Casa Civil de São Paulo, Arthur Lima, ele nunca foi filiado a nenhum partido. E ontem ele se filiou. Ele deverá concorrer, então, a algum cargo nas eleições de 2026. Claro, senão não estaria se filiando. O PP já trabalha com a possibilidade de lançar o Arthur Lima para governador do estado, caso o Tarcísio seja candidato à presidência com a questão... Então, mas aí tem um problema com o PP que também vai se aproximar do governo. Não sei se o Tarcísio estaria disposto a seguir para lá. Com certeza. É o seguinte, qual que é a minha avaliação? Do Republicanos, eu tenho certeza, pelo menos tudo indica, que ele já está saindo do Republicanos, porque o Republicano já está com o governo Lula, inclusive com o ministro, que ontem à noite já estava se conversando que já iria assumir. Tanto que o futuro ministro, estava em São Paulo, pegou um avião de volta rapidamente para Brasília, porque estava acontecendo algumas coisas lá ontem. No Republicanos ele não fica. O PP seria o partido. Ele também provavelmente não vai no PP, como você falou, porque o PP também já está pegando um ministério. O ministério do PP, ontem o Ciro Nogueira disse o seguinte: ele vai punir quem for para a base do Lula, inclusive esse ministro, se entrar... mas é o Fufuca que é o líder dele lá na Câmara, esse é o problema. Exato, mas ele não aceita, então tá aí já uma divergência em relação ao Lira, que quer esse ministério, foi quem trabalhou por isso, né? O Kassab, o PSD, também não é opção, porque tem 3 ministérios e já faz parte da base do Lula. Então acho que sobra aí talvez o PL, mas o PL, o Tarcísio não tem uma boa relação com o presidente do PL. Que é o Valdemar de Costa. Exato, então resta o PL ou algum partido pequenininho. Vamos ver o que vai acontecer. Eric, diante desse cenário, o que você... Tô aprendendo aqui, né? Você decide. Vamos fazer um recorte aí do Bolsonaro. O que você avalia aí? Obviamente, sem emitir um juízo de valor, mas pelo menos a sua leitura aí. Como advogado que sou, né? Eu sou legalista. O que me incomoda um pouco quando a gente leva para esse universo é a questão partidária. A política, ela parece que está sempre buscando alguma oportunidade para um ganho político e coisa do tipo. O que eu desejo, né, nesse cenário todo é que seja apurado com isenção e que sejam punidos exatamente quem cometeu algum tipo de ato ilegal, né? Então,
Não pode ser aquele ditado que aos amigos amém e aos inimigos a lei. Eu acho muito horrível isso, e o que a gente espera é que o judiciário seja menos politizado possível, que não seja contaminado por qualquer tipo de questões políticas, que o julgamento aconteça sempre com total isenção. É isso que eu faço no meu juízo de valor. Informação importante de investimento na internet? Exatamente. Olha só como o governo Lula não perde tempo, porque o marketing está de olho nas oportunidades. Então, o marketing do Lula vai ter agora um grande impulso que poderá ajudar muito o Lula. A Secretaria da Comunicação, que é da Presidência, vai reforçar os impulsionamentos na internet. Serão contratadas 4 empresas no valor de 200 milhões de reais. Só 200 milhões de reais para trabalhar na internet. Só a SECOM, o Ministério da Saúde, tem um outro dinheiro, um outro orçamento, e o Ministério da Comunicação é um outro orçamento. Esse é só da Secretaria de Comunicação da Presidência. Jabur? Eu não sei se vocês falaram de manhã, mas acho que a notícia é de última hora. A Polícia Federal faz uma operação nesta manhã para prender a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por suspeita de omissão nos atos de 8 de janeiro. Perfeito, porque houve também o envolvimento lá do GSI. Antes da gente fechar, nós estamos na reta final, o Eric, eu queria voltar um recorte aqui para o meio empresarial, e eu tenho visto com bons olhos essa política das empresas para a inclusão. Você Perfeito. falou do pessoas com deficiência, né? Mas nós temos hoje uma diversidade, né? E eu sei como você exprime e como isso é inspirador para outras organizações, né? Essa coisa de aceitar o gênero, a diversidade, de discutir abertamente, de dar voz, de dar posicionamento. Quer dizer, isso comove muito e é um aprendizado para todos nós, né, enquanto sociedade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu tenho visto esse movimento de uma maneira bastante contundente e diria bastante séria e tratando na dimensão que deve ser, e que eu, externo novamente, admiro muito as empresas que estão trilhando esse caminho. Obrigado, Café, por levantar essa oportunidade de falar sobre diversidade e inclusão. Eu acredito que a nossa força está na nossa diversidade. Exatamente isso que nos torna fortes, né? E lá na nossa empresa, a gente tem buscado ser referência nesse tema. Nós criamos o Comitê de Diversidade e Inclusão, e que, olha, o PCD é só um dos pilares. Sim. Então nós temos o geracional, o racial, o LGBTQIA+, nós temos o PCD, e todas essas frentes trabalham de maneira conjunta. Então, são 3 palavrinhas bases que acho que todo mundo concorda. Se é todos, se é todas, ou se é todas, todo mundo concorda, que é respeito, união e empatia. Com empatia, a gente logicamente está sempre buscando entender como tudo aconteceu do outro lado, cada vida é única, né? Respeito, que serve para todos, independentemente da sua posição, da sua opção e tudo mais. E união. Se a gente não jogar junto, não tem jeito. Cada um vai defender o seu e fica por aí mesmo, né? Então, nós temos indicadores para cada um desses pilares para que a gente possa evoluí-los. E aí, cada um desses pilares tem as pessoas envolvidas que desenvolvem ações muito específicas sobre os temas. Por exemplo, Café, nós fizemos recentemente a primeira feira preta de empreendedorismo. Olha só. Então, o nosso pessoal se envolveu lá onde a gente tem o nosso People Center para apresentar iniciativas de empreendedorismo. Pessoas de dentro de casa, como pessoas de fora também tiveram oportunidade de expor seus produtos. E com isso a gente vai promovendo a nossa inclusão, né? Então, diversidade e inclusão para a gente é coisa seríssima, é o nosso valor, está lá nos nossos princípios e valores, e a gente acredita que a nossa força está na nossa diversidade. Que deveria ser incorporado por todas as organizações. Exatamente. Né? Esse é a sociedade que vai evoluindo, vai progredindo e vai dando voz e vez. A gente fala assim, Café, só para concluir, que se você quer ser importante na empresa, seja você mesmo, do seu jeito. A gente só compartilha dos valores e princípios. E é o respeito, o resto é você. É o respeito a essa opção e a essa etnia e tudo mais que faz com que a sociedade seja dúvida nenhuma melhor.
Finalzinho do programa, Kleber, rapidinho, um bom dia para você, novidades rápidas. Bom dia, Café, bom dia a todos os amigos que nos acompanharam nessa manhã. Até a semana que vem. Jabur. Se Deus quiser. Bom dia a todos e bom final de semana. Bom, vamos fechar aqui, acompanhado pelo Lucas Machado, obrigado aí pela cobertura fotográfica. Bizarra, um abraço para você também. O Eric, abraço. O violão lá pra gente fechar. Não, vamos pro videoclipe. Tem uma história legal aqui, o Kleber Conta Santos que produziu. rapidinho. Fala aí, Kleber. Fala você, vai. Rápido, Não, né? é Eric que fala, vai lá. Vai, A gente tem uma banda chamada NPM, né? É Nelson Pascoloto Music, vamos falar assim, né? Que a gente criou dentro da empresa. E o Kleber Santos fez um vídeo muito legal, que participou inclusive, tem 3 agentes aqui, o Bizarra na época lá do festival de rock, o Kleber fazendo o clipe e eu, o autor da música, e meu irmão tempo, cantando. Hein? Faz tempo, hein? O nosso time lá da NPM. Vamos ver. Obrigado. Essa simples canção de amor vai pra você porque eu te quero, sempre pertinho de mim pra te beijar. Agora eu já te contei em quem eu penso pra fazer as minhas canções. Espero que goste, pois me inspirei em você, só pra você. Sabe, eu custei pra te entender. Sabe, o que eu queria era só você. Mas quando te entendi, me toquei que você era tudo pra mim. Tinha até cabelo naquela. Essa época. Maravilha, parabéns aí, Eric. E mais um talento aí. Muito bem. Surpreendente, né? Tá certo. Aqui é o Café com Política. A gente vai voltar na semana que vem. Sempre no oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.